O que é apenas um efeito placebo, mas a maioria das pessoas não percebe? Quando minha sobrinha tinha cerca de 4 anos, ela tinha pavor de monstros, debaixo da cama, embaixo do sofá, em seu guarda-roupa, inexplicavelmente no banheiro. Sua mãe inventou para ela um pequeno frasco de spray rotulado, Monster Spray, e o encheu com água, o melhor repelente de monstros que o dinheiro pode comprar. Agora ela pode se livrar dos monstros sempre que quiser. 2 borrifadas rápidas e eles não chegarão nem perto dela. Isso obviamente não tem nada a ver com plácebos, porque repelente de monstros é legítimo. Eu só queria compartilhar. Meu filho era médico do exército. Às vezes, os soldados reclamavam de dores e sofrimentos, mas ele sabia que não havia realmente nada de errado. A preocupação, o tédio, a saudade de casa e a ansiedade muitas vezes aparecem como sintomas físicos. Ele ainda queria ajudar, então ele lhes daria uma velha aspirina. Ele colocou alguns comprimidos em um pequeno envelope e casualmente avisou que o remédio era muito forte, disse a eles para tomá-lo exatamente como dirigido. Ele disse que era incrível a frequência com que um cara vinha encontrá-lo e dizia: "Doutor, aqueles comprimidos que você me deu funcionaram. A dor passou e eu dormi feito um pedaço de madeira." Não há nada de falso em um placebo. É uma ferramenta médica muito útil. Quando minha filha era muito pequena, tive que sair para trabalhar por alguns anos, só voltava uma vez por mês. Minha filha começou a ter pesadelos, então comprei um ursinho de pelúcia que dei a ela e disse que ele manteria os pesadelos longe. Anos depois, ela me perguntou por que funcionava. Por que você acreditou em mim? Clicar em botões aleatórios durante a animação de captura da Pokébola. Seu cobertor cobrindo suas pernas, você mesmo de um serial killer à noite. Até certo ponto, álcool. Muitos dos comportamentos associados à bebida, além dos efeitos físicos diretos, surgem por meio de comportamentos aprendidos, ambiente e condicionamento cultural. Houve centenas de estudos em que estudantes universitários, sem saber, recebem cerveja sem álcool em um ambiente semelhante a um bar, mas depois de alguns se comportam como se estivessem tontos. No entanto, isso não acontece quando recebem cerveja sem álcool em um ambiente de sala de aula. Produtos que afirmam desintoxicar seu corpo. Não, seus órgãos liberam a maioria das coisas do próprio sistema. Trabalhou em um acampamento, a enfermaria dava remédios para os enfermos em casa. Quase Gatorade e açúcar. Essas coisas fizeram maravilhas. Alguns pais explodiram e pensaram que estávamos mentindo e fazendo lavagem cerebral em crianças, então eles se livraram disso. Eu não sou um grande geek de áudio, mas tenho assistido com som em minha igreja local. Estou aprendendo muito. Um dos caras que sabe muito sobre placa de som estava me dizendo que os membros da banda são famosos por reclamar de coisas imaginárias. Quando isso acontece, ele agarra um botão não ativado na caixa de ressonância e encara o cara nos olhos enquanto ele move o botão. 95% das vezes, quando ele pergunta se está melhor, eles vão dizer que sim e não vão reclamar de novo. Pulseiras de equilíbrio. O beijo que você dá a uma criança depois que ela se machuca. Quero dizer, a maioria das pessoas sabe que não faz nada, mas poucas percebem que realmente funciona devido ao efeito placebo. Não tenho certeza se isso é inteiramente um efeito placebo, mas sinto que toda a propaganda anti-MSG é baseada em muitos efeitos placebo. Por exemplo, meu sogro está absolutamente convencido de que pode saber quando um restaurante usa MSG e que devemos evitá-los a todo custo, porque ele fica muito doente ao comer MSG. Ele supostamente fica com fortes dores de cabeça e não se sente bem por um dia inteiro sempre que come em um restaurante que usa MSG. Enquanto isso, ele come ramen instantâneo várias vezes por semana, que é carregado com MSG, mas ele se sente absolutamente bem. Eu ainda não disse isso a ele porque ele não é o tipo de pessoa que aprende algo e depois percebe o erro, então não é como se ele fosse tipo, acho que tenho comido MSG esse tempo todo e eu tenho estado bem, acho que o MSG não é totalmente ruim, mas, de repente, percebe que da próxima vez que comer ramen instantâneo, ele se sentirá doente, porque agora sabe que contém MSG. Então sim, eu vou dizer MSG?
E os efeitos negativos resultantes são simplesmente o resultado da ingestão de altos níveis de sódio? Não sou nutricionista e não tenho nenhum dado científico para provar que o MSG tem efeitos negativos de placebo, mas sinto que, de maneira anedótica, já vi muitas pessoas sucumbirem a isso. Quando eu tinha cerca de 6 ou 7 anos, acordei no meio da noite com um gigante dead long legs na parede logo acima da minha cabeça. Eu corri para fora do quarto absolutamente apavorado e disse à minha mãe que nunca dormiria lá novamente porque as aranhas iriam rastejar em cima de mim assim que eu adormecesse. Eu acho que depois de 2 noites dormindo nas almofadas do sofá ao lado da cama dos meus pais, eles se cansaram e decidiram descobrir algo. Eles saíram e compraram um spray de aranha, especial que manteria todas as aranhas longe. Havia um pequeno orifício na parede de gesso no canto superior do teto, e eu disse a eles que era por onde eles estavam entrando e que deveriam borrifar ali. Então minha mãe borrifou o spray de aranha no buraco e o tampou com papel de seda, e então borrifou todo o meu quarto. Lembro que tinha um cheiro muito doce e minha mãe disse que era porque as aranhas odeiam doces. Depois de ficar satisfeita com o nível de prevenção de aranhas, minha mãe colocou a lata embaixo da pia do meu banheiro e ela foi esquecida por muito tempo. 12 anos depois, eu me mudei e meus pais estão reformando aquele banheiro. Eles me pediram para vir e pegar todas as coisas que eu ainda quisesse. Estou vasculhando e pego uma lata de ambientador com pequenos adesivos holográficos de aranha de Halloween por toda parte. Minha mãe começa a rir e me diz que aquele era o meu spray especial para aranhas. Eu estava completamente chocado, hahaha. Na verdade, eu nunca tinha entendido. Eu pensei que era genuinamente spray de aranha quando minha mãe o usou, e agora eu estava olhando para uma lata de Glade com adesivos de Halloween por toda parte. Não foi nem mesmo convincente, mas funcionou totalmente, hahaha. Só me fez perceber como as crianças podem ser crédulas. Herbalife e produtos semelhantes. As pessoas que conheço que falam sobre como isso é bom não entendem a verdadeira razão de estarem perdendo peso e se sentindo melhor porque mudaram completamente suas dietas e hábitos alimentares. Se você substituir uma refeição não saudável por um batido, o que você realmente está fazendo é cortar calorias. Isso é o que está fazendo você perder peso, não qualquer coisa mágica nesses shakes. Lembra-se daquele comercial irritante daquele pedaço de dor de cabeça que você rolou na cabeça? Eles diriam, Redo. Aplicar diretamente na testa 3 vezes seguidas? Sim, eu acho que o produto é apenas homeopático, também conhecido como um placebo. Ondas de rádio, frequência normal causando doenças. Havia uma torre de rádio colocada em algum lugar perto da casa das pessoas, quando elas começaram a reclamar de dores de cabeça, febres e outros sintomas. A reação da empresa que administra a torre? Espere até ligarmos o aparelho. Suco limpa. Em primeiro lugar, você não está limpando nada. Além disso, é claro que você vai se sentir melhor depois de não comer por um fim de semana. Beber água com açúcar também não faz nenhum favor ao seu corpo. Mas já se passaram 3 dias desde que seu corpo recebeu as calorias necessárias. Comer qualquer coisa vai fazer você se sentir incrível depois desse absurdo. Um asamento desfeito, mas a fita flexível ainda é mais eficaz. Há boas evidências de que a maioria dos medicamentos de venda livre não é melhor do que um placebo. https://www. NCBI. NLM. NI. Governador PMC. Artigos PMC 1325161. O viés placebo é um conceito simples e variado, onde alguém permite que um certo viés, como em uma ideia, crie um efeito placebo. Por exemplo, você pode ter um preconceito de que o peixe tem um gosto desagradável, mesmo que nunca tenha experimentado. Então, quando finalmente o faz, o efeito placebo entra em ação e o destrói. Isso é comum e vem em muitas formas, é sempre auto-infligido e é facilmente corrigido. É tão comum que as pessoas possam ter isso acontecendo quase todos os dias, dependendo do preconceito e nem mesmo saibam disso. Não tenho certeza se é tecnicamente um placebo, mas fumar para ajudar em uma situação agitada. Seu corpo está usando um cigarro ou vaporizador como uma ferramenta para forçá-lo a respirar fundo, prendê-lo e depois expire lentamente.
Depois de algumas doses, você se sente muito melhor e mais calmo, em parte devido à doce nicotina, mas em parte devido à resposta física do seu corpo desacelerando por 1 minuto e respirando fundo enquanto se concentra em algo diferente do problema em questão. Minha irmã mais nova pensa que está louca o tempo todo porque ela vaporiza óleo de CBD. Ruffin óleos essenciais para doenças. Homeopatia. Bem, eu não sei o que é um placebo, mas esse cara na rua me vendeu essas pílulas de laranja que curaram praticamente tudo que me aflige. Eles também têm gosto de tic-tac de laranja. Mas alguém está intrigado com a forma como minimizamos o efeito placebo? É apenas um efeito placebo, então na medicina, isso significa que algumas pessoas realmente acreditam que estão se sentindo melhor comparativamente ao grupo de teste que realmente recebeu o remédio. Parece uma pesquisa inacabada. Karma Reddit. Hiperatividade do açúcar. Pelo que li, isso não faz nada para deixar alguém hiperativo, mas os pais dizem a seus filhos que isso deixará então hiperativo, então, quando os filhos comem açúcar, eles agem hiperativos. A maioria dos estudos não mostra nenhuma ligação entre a ingestão de açúcar e hiperatividade. Link, https://www. WebMD. Comparenting features based sugar hyperactivity myth. Alealos balmos. Bálsamo-nos todos nos curar. Passei muito do meu tempo trabalhando com crianças em acampamentos noturnos. Já ocupei muitas funções, mas como mantenho minhas credenciais atualizadas, sou sempre um dos adultos que prestam primeiros socorros. Embora a primeira regra dos primeiros socorros seja levar isso a sério, quando uma criança está mancando porque seu grupo deve escalar uma montanha amanhã, Alealos balmos faz um charme. Outras situações em que funciona, criança está chorando porque foi atingida por uma bola durante os jogos, ou está com saudades de casa, então está com dor de barriga. É um creme aquoso com uma pequena quantidade de óleo essencial de eucalipto que tem um efeito aquecedor e tem um cheiro medicinal, e tem um ótimo efeito. Por causa da regra de levar tudo a sério, você descarta se houver uma lesão perigosa antes de retirar o Alealos. Mas, como somos muito sérios o tempo todo, as crianças realmente acreditam que estão recebendo os remédios adequados. Normalmente, você tem a criança no escritório, tendo descartado a possibilidade de hospital, médico ou enfermeira do acampamento, e é definitivamente um trabalho da Alealos, você diz muito seriamente à criança que tem um creme forte que ajudará a fazê-la se sentir melhor. Você retira o Alealos que você precisa manter em uma banheira com aparência oficial para manter a aparência, coloca luvas de látex e esfrega no local dolorido. Claro, esfregar qualquer coisa que esteja dolorida faz com que pareça um pouco melhor, mas neste ponto, a criança provavelmente precisa de atenção e um pouco de sentimento especial, e como se estivesse sendo levada a sério. Então, depois de esfregar tudo, você olha para o relógio e diz: agora, você deve começar a sentir o efeito em exatamente 2 minutos. Você explica que o creme poderoso precisa ser ativado pelo ar. As propriedades térmicas dos óleos de eucalipto são auxiliadas pelo fluxo de ar, então você precisa se mover para obter um novo ar ao seu redor. 90% do tempo, a criança está de volta e correndo com os amigos em nenhum momento. Os outros 10% provavelmente precisam de um abraço. She